dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada para todos nós, vocês que estão aí no norte, os que estão no sul, no leste, no oeste, deixa um bom e belo amanhecer. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, mas eu estou aí todos os dias trazendo uma mensagem para a nossa edificação. E o tema da mensagem é esse: os cristãos. De onde vieram os cristãos? Esse é o tema da mensagem. Porque hoje, cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra coisa, mas cristão, de onde vieram os verdadeiros cristãos? Esse é o tema da mensagem. De onde vieram os verdadeiros cristãos? Então nós vamos meditar um pouco dentro desta palavra. Quando Deus, por intermédio de Moisés, Deus tira aquele povo do Egito, mas Deus não promete nada àquele povo a não ser uma terra para aquele povo. E aquele povo, eles tinham que seguir a lei. A lei não tinha nada a ver com cristianismo. Não tinha nada a ver em ser cristão, porque eles nem sabiam o que significava ser cristão. Então os judeus seguiam Moisés. Tudo aquilo não pode, isso, são 665 leis de proibição. E 248, uma lei mais aceitável, lei mais de mandamento mais leve, mas a outra era ordem, era duro as 365 leis, mas a 248 já era mais branda essa lei. Bem, e os judeus veio seguindo e se apegando na lei, seguindo a lei, acompanhando, até Jesus. Quando Deus viu que o povo não conseguia manter dentro da lei, o povo estava corrompendo a lei. E por causa disso, muitos morriam porque corrompia a lei. Era olho por olho e dente por dente, não podia. Se desobedecesse, era morto, era apedrejado. E não morria só ele, é uma coisa que eu acho assim um exagero. Morria ele, morria toda a família. E morria também todos os animais dele. O que os animais, ovelha, jumento, camelo, tinha alguma coisa a ver? Mas eles terminavam com tudo, não deixava nada, para não ter lembrança de nada. Então os filhos pagavam por aquilo que o pai e a esposa pagavam, por aquilo que não tinha feito. Deus então enviou Jesus. E quando Jesus veio, não pense que Jesus veio e os judeus se converteram, viraram cristãos. Não, continuaram no mesmo sistema. Os judeus, eles rejeitaram Jesus. Mas por que rejeitaram Jesus? Jesus veio cumprir. Porque nenhum deles, nem Moisés, não conseguiu cumprir a lei. Gálatas 4 e versículo 4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou, vindo a plenitude dos tempos, lá na frente, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir o que estava na lei. E quando Jesus veio, bateu de frente com as maiores seitas, que era fariseu e saduceu. Eles não aceitaram. Igual pergunta: o que estava de errado? Eles viviam dentro da lei. Jesus veio para cumprir a lei. Bateu de frente. Choque. É como nós. Nós estamos dentro desse livro. E os movimentos
protestantes, os movimentos crentes, aí, esse sistema religioso, diz que estão dentro da Bíblia. E nós estamos dentro da Bíblia porque que choca contra a graça. O que nós estamos falando fora desse livro? Quando Jesus diz conhecerei a verdade, 8:32 de João, conhecerei a verdade. E o que a verdade faz quando você conhece ela? Quando você conhece e aceita, não é só conhecer. Você tem que conhecer a verdade e aceitar a verdade, porque há muita gente que conhece a verdade, mas permanece e quer permanecer no erro. Não quer se libertar. Eu nem vou entrar aí, eu conheço muito desses casos aí que sobre vida conjugal, o marido sabe ou a mulher sabe que o marido tem amante ou a mulher tem e eles faz de conta, conhece a verdade, está conhecendo tudo e faz de conta que não está sabendo de nada. Eu não vou entrar nem nessa área aí que senão vai incumpridar muito. E Jesus veio para cumprir e nós estamos aqui para cumprir o que está aqui. Nós da graça falamos, todos os nossos irmãos da graça pregam dentro desse livro. Você não vê eles falar de si mesmo. Não, porque eu acho que é assim, não. Eles lêem os textos, colocam as placas. Você pode ver que eles colocam uma plaquinha lá, com um texto lá. Agora, e vai passando, e vai mostrando, e conversando, e explicando. Mas esse sistema religioso, protestante, cruel, se levanta contra nós. Agora, o tema da mensagem é: de onde veio o cristianismo? O cristianismo começou, na verdade, em Roma, no quarto século, no início do quarto século. Mas nós somos cristãos, né? Nós não vivemos, porque a Igreja Católica ela está incluída no cristianismo, mas nós somos cristãos. E de onde surgiu o cristão? Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Por isso que muita gente não entende. Jesus era judeu. E mesmo eles sendo judeus, cumprindo a lei dos judeus, que ele não veio para desfazer, para destruir, conforme 5 de Mateus e 17, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumprindo a lei, ele foi morto. Não concordaram com ele. E é o que nós estamos aqui para cumprir o que está aqui, o que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu. Não há outro evangelho, não há outro evangelho além desse que foi dado a ele. É único. Porque Jesus não era cristão. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, nenhum deles era um cristão. Eles eram judeus e eles seguiam o judaísmo. E eles seguiam tudo o que estava dentro da lei de Moisés. E por que havia tanta perseguição em cima deles? Por que o povo perseguia tanto o mestre Jesus como os seus apóstolos, a fim de destruir todo, mataram todos eles, foram praticamente exterminados. Agora, nós vamos olhar para a passagem da conversão do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 9 de Atos, que vocês conhecem, quando ele sai de Jerusalém, vai a Damasco, Jesus ressuscitado aparece a ele e fala: onde você vai? Não foi isso que Jesus disse. Ele diz: por que tu me persegue? Por que você está me perseguindo? Quem és? Ele era o Jesus a quem você persegue. Mas ele já não era mais aquele Jesus na carne. Ele era o Cristo ressuscitado. Mas a partir daquele momento, Saulo foi levado a Damasco, passou ali dias, passou pelo batismo, recuperou a sua visão, precisou sair fugido de Damasco.
e foi para a Arábia. Segundo a teologia, ele passou 14 anos na Arábia. Quando ele voltou para Jerusalém pregando, aí houve um impacto muito grande, porque Paulo aprendeu, ele diz, eu não recebi nem aprendi de homem algum, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Eu recebi diretamente do Cristo ressuscitado, daquele ressuscitado. Ele não precisou ir atrás de Pedro, de Tiago, dá umas aulas para mim aqui, eu preciso aprender. Não, ele recebeu diretamente do alto, do céu, ele recebeu. Quando Paulo começou a pregar o novo evangelho, houve um impacto muito grande. E aí começou a perseguição. E aí o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar? Você olha para o capítulo 15 de Atos. Paulo pregava, mas os apóstolos e os demais, os anciãos, os sacerdotes, queria que fosse circuncidado, que guardava a lei, que guardava o sábado. Paulo disse não. Então fizeram uma reunião e foram para Jerusalém e lá se reuniram os apóstolos, reuniu ali alguns presbíteros, alguns anciões e discutiram a respeito do evangelho pregado para o gentio. E de todas as 613 leis, só 4 foi o que eles dizem. Continua, mas você se afasta da prostituição, da idolatria, da carne sufocada a ídolo e do sangue. Só essas 4 coisas. Ele não falou assim, olha, vocês têm que continuar dando dízimo, vocês têm que continuar guardando o sábado, vocês têm que continuar fazendo a apresentação de criança, derramando óleo. Não, só essas 4 coisas. Prostituição, afasta dela. Idolatria, afasta. Comer carne sufocada, porque os judeus não comiam carne sufocada. Você matava uma criação com a pancada e o sangue ficava ali, sufocado ali, não podia. E nem tampouco o sangue do animal. Foi essas 4 coisas que foi colocado. E através dessas 4 proibições, os demais, Paulo saiu a todo vapor, pregando o evangelho. Lá no capítulo 18, ele encontra, em Éfeso, ele encontra com um grande mestre na Bíblia, que era Apolo. E Apolo foi convidado o apóstolo Paulo, convidado por alguns que estavam. Berenice, parece, né? Priscila, parece que Priscila. Mas o seu marido convidou, Apolo foi na casa dele, chegou lá, eles pregaram a graça para ele, ele aceitou a graça, e veio Timóteo, e ali Paulo começou agora a pregar que evangelho? Começou a pregar o cristianismo. Começou a pregar o quê? Cristão. A partir de agora nós somos cristãos. Não somos mais judaico. Saímos. E Paulo começa agora a pregar. E este evangelho chegou até nós por intermédio do apóstolo Paulo. Por isso que é uma diferença muito grande em ser judeus, cristianismo e cristão. Porque cristão veio diretamente de Cristo. Porque foi o Cristo ressuscitado, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 16, daqui em diante a ninguém mais devemos ouvir, nem mesmo Jesus de Nazaré, já não ouvimos mais dessa forma. Por quê? Porque seu ministério tinha acabado. Agora era diretamente com o Cristo ressuscitado. Por isso que nós somos cristãos, nós acreditamos assim e seguimos assim, do jeito que está em Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8. Se outro evangelho vier através desse, por nós mesmos, ou até um anjo descer do céu, anunciar um outro evangelho, seja maldição. Mas fique com esse evangelho. É por isso que nós da graça estamos com esse evangelho, porque esse evangelho é verdadeiro. Não tem dúvida.
Eu estou tão certo como 2 mais 2 são 4, que esse é o puro e verdadeiro Evangelho de Cristo. Meu irmão, vou ficando por aqui. Você não tem dúvida? Você está na graça, você não está na graça? Venha para a graça e se converta de uma vez por toda e tire esse véu religioso. Curte esta mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.